O nosso lema dessa temática será: quem põe a sua fé em Deus tem coragem para vencer as batalhas da vida. Quem tem fé em Deus tem coragem para enfrentar os desafios, para ir de frente às dificuldades que todos nós temos. Então, este aqui é o nosso propósito: ensinar sobre como ter fé, como ter coragem para enfrentar estes desafios. E eu quero iniciar falando de uma história bem inusitada. Hiro Onoda era um soldado japonês da Segunda Guerra Mundial. E ele recebeu uma missão de jamais desistir e enfrentar todo o exército inimigo até que ele recebesse uma ordem diferente de seus superiores. Isso ele recebe no ano de 1943, estava aí no meio da Segunda Guerra Mundial, mas no ano de 1945, o Japão se rende, a Alemanha já tinha perdido a guerra e o Japão também vai se render. E aí, o Onoda, ele simplesmente tinha recebido uma missão apenas de se render quando seus superiores mandassem. Mas o que acontece é que, nesse tempo todo, se esquecem do Onoda. E ele fica lá, no meio das florestas, na parte onde ele foi colocado, e ele não volta atrás. Ele percebe que não tem exércitos próximos a ele, então ele simplesmente decide virar um guerrilheiro, mas ainda com a mentalidade de vencer a Segunda Guerra Mundial. Como ele estava isolado, ele não tinha informações. O máximo que fizeram foi mandar alguns panfletos, e geralmente quando alguém vence uma batalha, hoje em dia, manda-se alguns panfletos para dizer, lado tal ganhou, então pode se render. Só que a ordem foi muito clara: apenas se os seus superiores mandarem que você retroceda. Como não houve, durante 27 anos, nenhum superior do Onoda para mostrar que aquela guerra já havia sido perdida pelo Japão, ele se manteve firme no seu propósito. A sua missão, na sua mente, ainda estava muito clara. E ele sobreviveu com táticas de guerrilha, roubava algumas coisinhas ali para conseguir sobreviver, mas ele ficou 27 anos nessas florestas do Japão, justamente porque ele estava fiel à sua missão. Quando a gente olha a história do Onoda, do tenente Onoda, nós ficamos realmente pensando sobre a nossa fidelidade. Pelo menos eu pensei nisso. Como está a minha fidelidade? Será que eu sou fiel aos meus propósitos? Será que eu sou fiel à missão que eu recebi? E aí eu pego, nos dias atuais, uma realidade muito diferente desta mostrada aí pelo Hiro Onoda. Algumas pesquisas que têm sido feitas desde a década de 70 até hoje têm apontado que o mundo está cada vez mais infiel. O padrão da infidelidade tem regido os nossos tempos e tem piorado. Infidelidade no casamento, infidelidade à família, aos pais, infidelidade às amizades. Enfim, vivemos um tempo onde as pessoas são infiéis em vários aspectos. Infelizmente, esta infidelidade não tem acontecido apenas no meio mundano. Infelizmente, isso também tem acontecido diante de crentes, até de igrejas conservadoras. Todos nós estamos passíveis a esta situação. E aqui fica uma pergunta para todos nós: como não cair na armadilha do pecado da infidelidade? Como não cair diante de uma desgraça dessa? Então, quando nós olhamos esta situação, quando nós olhamos essa pergunta, algo fica na nossa mente. Como podemos ter força
para não cair na infidelidade. E eu coloco isso porque talvez hoje você esteja fiel. Mas, se você não entender que você é um pecador e que você, a qualquer momento, pode cair neste pecado, você certamente pode ser uma presa fácil de Satanás. Então, o nosso tempo aqui vai tentar responder esta pergunta: como não cair na armadilha da infidelidade? E eu quero observar então com os irmãos um texto que está em Números 32, versículo 12. É apenas um versículo, ele vai servir de introdução para o nosso tempo aqui, certo? Para explicar sobre Calebe. E este versículo, ele aponta algumas questões sobre a vida de Calebe, certamente a gente vai poder introduzir bem o nosso personagem. Então, Números 32, versículo 12, assim diz: somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra porque seguiram o Senhor com fidelidade. É um texto bem emblemático, porque fala de Calebe. E Calebe, meus irmãos, ele foi o líder escolhido ali por Moisés para liderar a tribo de Judá para espiar Canaã. E espia é exatamente uma atividade de você ir lá e reconhecer o território, né, que você recebe a sua missão. Então, no caso, eles receberam a missão de reconhecer o território de Canaã. Visitaram, então, várias partes daquele território e trouxeram um relatório. E o relatório de Calebe e de Josué é um relatório muito diferente dos outros espias, que também eram das tribos ali de Israel, mas eles não tiveram a mesma atitude que Calebe teve. Calebe, ele teve uma atitude de fidelidade, porque Calebe, ele aprendeu que ter fé em Deus, independente das dificuldades, independente das situações, era a maior bênção que ele possuía. E também era o maior legado que ele poderia deixar para as próximas gerações. Então, observamos aqui, através do testemunho de Calebe, algo maravilhoso, algo que podemos pegar desse texto, um legado de fidelidade. Nós vamos observar algumas questões deste versículo que nos mostram que Calebe deixou um legado de fidelidade, né, diante, então, do seu povo. E nesta noite, nós vamos, então, pegar o nosso texto e dividir da seguinte forma. Nós vamos observar 3 formas de como a fidelidade a Deus pode abençoar a sua vida. 3 formas de como a fidelidade a Deus pode abençoar a sua vida. E, meus irmãos, a primeira forma é justamente a bênção de um lar fiel. A bênção de um lar fiel. Olhamos a primeira parte deste versículo e diz o seguinte sobre Calebe: somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu. Por que que este versículo, este verso é importante? Porque introduz Calebe e mostra que Calebe, ele é filho de um homem chamado Jefoné. Mas quem é Jefoné? Nem aparece muito na Bíblia este nome. Na verdade, todas as vezes que Jefoné aparece na Bíblia, ele está sempre ligado a Calebe. Então, por que enfatizar este homem? Por que enfatizar esta afirmação? Nós afirmamos que Jefoné é um homem importante aqui, justamente por causa de um adjetivo que acompanha o seu nome. Diz que Jefoné é um quenezeu. Um quenezeu, meus irmãos, é alguém da tribo de Kenaz. Os quenezeus, meus irmãos, eles são ali originários de Canaã. Ou seja, é um povo cananita.
E se é um povo cananita, é um povo pagão. É um povo que estava ali debaixo da maldição que Deus deu para Noé, dizendo que os filhos, né, de Canaã, né, aqueles que viriam, eles seriam, de fato, pessoas amaldiçoadas porque não conheciam a Deus, porque não estavam debaixo das tendas na qual Deus havia estabelecido com Sem. Então aqui é algo que nos chama a atenção. Jefoné, um quenezeu, ali de um povo pagão, ele é o pai de Calebe, o representante, o espia que vai entrar na terra de Canaã. Ou seja, Jefoné é um homem que se converteu ao evangelho. É um homem que saiu dos povos idólatras, é um homem que saiu do paganismo e trouxe para dentro da sua casa a fé do Senhor. Ele teve uma atitude de transformação da sua vida e da sua casa. E por conta disso, Jefoné é muito importante na vida de Calebe. Porque o que nós entendemos é que Calebe, ele conhece o evangelho por conta de Jefoné. Porque se Jefoné, ele é conectado a Kenaz, é conectado como um quenezeu, ou seja, quem se converteu primeiro foi Jefoné. E Jefoné, então, trouxe as informações sobre Jeová, as informações sobre o Deus dos hebreus para a vida de Calebe. Este pai tinha uma preocupação espiritual com a sua casa. Era um homem que se preocupava, antes de tudo, de levar o evangelho para a sua casa. E diante disso, nós podemos então afirmar uma informação do que é um lar. Na Bíblia, a ideia de lar, ela vai muito além de uma casa. Vai muito além da ligação entre parentes. Lar é o ambiente que é construído em cima de valores. Então, aqueles valores, os valores que uma família adota, é que é, de fato, um lar. Então, é os valores que aquele lar, ou seja, aquela família, passa para os seus membros. Então, percebemos aqui que Jefoné foi responsável, nós não sabemos detalhes, nós não sabemos quando foi a conversão de Jefoné, como se deu a conversão de Jefoné, mas nós entendemos que Calebe sai do Egito como um crente. Uma possibilidade é que Jefoné, ele de fato se encantou com o povo hebreu, talvez até mesmo naquele tempo, onde as pragas estavam sendo colocadas ali contra o faraó. Mas nós não temos certeza, porque o texto não nos diz. Mas, certamente, Calebe, influenciado pelo seu pai quenezeu, que se converte ao evangelho, ele vai entrar ali no povo de Deus, e os quenezeus, ou pelo menos esta família, vai se conectar a Judá. E de uma forma tão intensa, de uma forma tão importante, e eu não sei se você já viu ali nas promessas feitas por Jacó, né, naquela uma espécie de profecia dita ali por Jacó, e que Judá receberia o cetro. Então, a tribo de Judá era a tribo mais importante, porque dela viria o rei dos reis. Calebe, então, vem representar a tribo mais importante naquela situação. Então, aqui não é uma coisinha, não é apenas uma pessoa que vai ali espiar a terra, apenas observar isso, mas ele é um representante, certamente um militar ali, representante para levar as informações daquilo que viu para o povo, para a sua tribo. Então, perceba a influência do lar de Calebe, ou a influência aqui, né, da família de Calebe no próprio Calebe. Jefoné, ele realmente
se converte, mesmo sendo de um povo pagão, porque ele entende que somente Jeová, somente o Deus de Israel é o único Deus. E daí, eu peço que você guarde com essa informação com você. Uma família que decide colocar Deus no centro impacta espiritualmente as próximas gerações. Uma família que decide colocar Deus no seu interior, na sua casa, no seu lar, vai impactar toda a sua casa, todos os membros da sua casa. Talvez alguns não se convertam, é verdade. Mas esses que não se converteram, eles certamente perceberão a sua atitude como crente. Então isso aqui é muito importante. E isso, de alguma forma, moldou quem Caleb era. Um homem corajoso, um homem fiel, um homem que não tinha medo das batalhas da vida. Mas uma segunda questão que eu chamo a atenção dos irmãos é justamente a bênção de amigos fiéis. A bênção de amigos fiéis. Quando nós olhamos esse texto, nós percebemos um outro personagem. Caleb não está aqui sozinho. Do lado dele está Josué. E é dito o seguinte: somente Caleb, filho de Jefoné, ou Quenezeu, e Josué, filho de Num. Por causa disso, nós entendemos, que só diz filho de Num, então que Num era já um israelita. E Josué, então, vem junto de Caleb nesta empreitada. Eles foram os únicos dois dos 12, os únicos dois que trouxeram um relatório confiante, um relatório que é de fato triunfante de que eles venceriam as batalhas ali em Canaã, porque eles tinham fé em Deus, porque eles confiavam em Deus. Mas quando nós olhamos a partir deste relato que Caleb e Josué trouxeram ali para Moisés e para o povo, nós sabemos que Caleb e Josué passaram por maus bocados. O povo, quando Caleb e Josué insistiram que eles poderiam vencer aquelas batalhas, poderiam vencer aquela guerra, o povo então quer apedrejar Josué e Caleb. O povo quer matar Josué e Caleb. Então aqueles dois homens ali, diante de toda aquela multidão, totalmente amedrontada por causa daquilo que estava de frente deles, eles desejaram assassinar estes dois homens de Deus. Então Caleb e Josué passaram por essa situação juntos. Graças ao Senhor, o Senhor então traz uma grande luz, a glória de Deus aparece e faz com que a multidão recue e salva então Caleb e Josué. Mas Caleb e Josué continuaram andando juntos. Passaram 40 anos do deserto. Depois desses 40 anos, então uma nova geração ela é elevada e aquela nova geração entraria na terra prometida. E Josué e Caleb eram os únicos, tirando Moisés, mas Moisés acaba não entrando, mas lá no finalzinho ainda existe Moisés, mas Caleb e Josué, de fato, foram os únicos que pisaram em Canaã, daquela antiga geração. Nós percebemos aqui uma vida andando junto de Deus, dois homens de Deus que certamente criaram uma amizade por causa de Deus. Estes homens, tanto Caleb quanto Josué, se mantiveram firmes, se mantiveram fiéis. Isso nos aponta exatamente que esta amizade deles, olhando os relatos bíblicos, vemos que eles desenvolveram uma amizade sólida, baseado na fidelidade a Deus e serviço ao seu povo. Quando nós observamos isso, nós percebemos
certo? Que a importância de você ter amigos crentes, amigos de fé. Porque muitas vezes nós temos vários colegas, vários conhecidos, amigos mesmo, mas fora da igreja, fora do ambiente da igreja. Mas amigos crentes e fiéis, você quase não tem. Você tem dificuldade de lidar com amigos crentes. Às vezes você até se dá melhor com o descrente, que isso é um grande absurdo. Porque a ideia de amizade e afinidade, ela deve ser naquilo que nós mais gostamos. E um crente, o que ele mais gosta é de Bíblia, ele mais gosta é da palavra de Deus, ele mais gosta é de estar na igreja. Então, se você tem muito mais amigos, ou você considera muito mais as pessoas de fora da igreja do que as pessoas de dentro da igreja, existe algo de errado com você. Nós temos aqui Josué e Caleb que construíram essa amizade porque eles tinham uma missão juntos, de entrar na terra prometida. E que era uma missão espiritual. Não era apenas a missão de um povo, não era apenas uma missão nacional. Eles tinham um propósito espiritual. Então, é fundamental que nós tenhamos amigos crentes. Para você conquistar uma amizade, você precisa doar a coisa mais importante que você tem: o seu tempo. Ninguém consegue comprar o seu tempo. O tempo é um artigo valiosíssimo. Homens e homens estão aí multimilionários, mas que, se pudessem, eles gostariam de comprar pelo menos 1 ano a mais nas suas vidas, e não vão conseguir. Mas quando você encontra um amigo crente, quando você encontra alguém que tem uma mesma afinidade de fé, você deve gastar o seu bem mais precioso com esta pessoa, ou com essas pessoas, que é o seu tempo. Se você não dá tempo a alguém, seja a sua família, ou seja, enfim, se você não dá tempo a alguma coisa, quer dizer que você não dá valor a ela. Por isso que nós temos as programações na igreja, por isso que nós temos um grupo de mocidade. A mocidade, ela é principalmente um lugar para que os crentes, os jovens crentes, tenham forças juntos para enfrentar os desafios da vida da juventude. Então, nós precisamos desenvolver isso. Você precisa ter mais afinidade com seus irmãos de fé. Você precisa desenvolver esta amizade de fé, amigos de fé, amigas de fé. Isso é essencial. E quanto mais tempo você dedicar a esta amizade, mais sólida ela fica. E certamente é que pelo menos mais de 40 anos, Josué e Caleb foram muito amigos. Porque a gente vê o relato lá de Caleb, quando ele vai pegar a sua posse da terra, e ele solicita para Josué. E Josué, então, de uma maneira muito solícita, e reconhece o valor de Caleb, e ele relata isso, naquele momento. Então, temos algo aqui que é precioso. Amigos de fé são âncoras que ajudam a manter e fortalecer a nossa fidelidade a Deus. Amigos de fé são âncoras que ajudam a manter e fortalecer esta nossa fé no nosso Senhor. Não se esqueça disso. Você não pode ser um crente solo, um crente sozinho. Não faz, isso não é correto diante da palavra de Deus. A palavra de Deus nos exorta a vivermos em comunidade. É difícil viver em comunidade, mas é a vontade de Deus. E certamente toda a vontade de Deus, ela é abençoada. Por isso que é uma bênção ter amigos fiéis. Então, na história de Caleb, Josué também foi uma pessoa fundamental. Não somente a sua família, não somente Jefoné, que se converte, traz a sua influência sobre Caleb,
mas também Josué, como um amigo de fé, como alguém que tinha a mesma afinidade de propósito com Caleb, ajudou Caleb a ser um homem fiel. E o terceiro ponto que eu quero trazer nesta noite é que a bênção de ser fiel. Porque às vezes, em determinados momentos, você vai se encontrar talvez sozinho na sua família como crente. Ou talvez alguns da sua casa se desviaram, saíram de fora da fé. Infelizmente, às vezes pode acontecer isso. Além disso, em alguns momentos, você pode se encontrar em uma situação onde você não tem amigos crentes, onde você não tem a quem compartilhar. Eu sei que às vezes é difícil isso, principalmente estar conversando com um colega meu, e ele está em outra cidade, ele acabou de se mudar, ele foi, por questões de trabalho, ter que morar naquela outra cidade, e é uma dificuldade para ele, porque ele não tem muitos amigos lá, porque é uma cidade nova, e ele está fazendo aos poucos. Então, é difícil. Mas nesse momento, o que vai ser mais importante, mais relevante, é o seu próprio caráter. É aquilo que você carrega na sua mente, no seu coração. Você precisa ter uma índole fiel. É o que nós vemos aqui do relato de Caleb, onde diz: somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Tanto Caleb quanto Josué, eles vão entrar na terra, vão observar, experimentar aquela terra, viver naquela terra, simplesmente porque eles foram fiéis. E eu vou dar mais atenção a Caleb, porque a nossa exposição está em cima dele. Caleb, então, ele decidiu no seu coração ser fiel. Ele decidiu seguir o Senhor. Porque você pode escutar muitas informações da palavra de Deus. Você pode escutar muitos sermões da palavra de Deus. Você pode ter um conteúdo até interessante de livros teológicos, de informações bíblicas. Mas, se você não decidir seguir o Senhor, ou seja, você andar na direção, no caminho que foi definido por Deus, você certamente estará em infidelidade. Fidelidade é seguir neste propósito, é seguir neste caminho. Fidelidade é seguir os mandamentos de Deus. Antes de chamar os espias, o próprio Deus disse: chama alguns espias, porque eu vou dar a terra para vocês. Dos 12, apenas Josué e Caleb seguiram no seu coração, porque Caleb e Josué viram gigantes, Caleb e Josué viram povos extremamente armados, Caleb e Josué viu a muralha de Jericó, Caleb e Josué viu as dificuldades do caminho. Mas, diferente dos outros, eles já tinham seguido um caminho muito claro, que era um caminho de fidelidade. Quando nós seguimos este caminho de fidelidade, nós então conseguimos conquistar coisas maravilhosas. Mesmo que isso exija de nós um certo sacrifício, e foi um sacrifício. Caleb e Josué se levantar contra todos aqueles outros líderes, diante de todo aquele povo, e fala que principalmente Caleb manda todo o povo calar a boca, para ele falar e dizer: nós vamos conquistar esta terra. O Senhor está nos dando esta terra. Se nós confiarmos, nós vamos conquistar a terra prometida. Mas infelizmente o povo ficou com raiva de Caleb. O povo ficou querendo matar Caleb. E às vezes, quando nós seguimos por este caminho, seremos certamente perseguidos. Então, olhando
que Caleb fez me lembra muito o que Policarpo de Esmirna fez. Policarpo é um dos pais da igreja. Ele está ali no ano 69, muito próximo do ano em que provavelmente Paulo morreu. No outro ano, né, Policarpo estava nascendo. E ele vai ser discipulado diretamente por João, evangelista João. E ele, desde muito cedo, desde a sua casa, os seus pais provavelmente já eram crentes, ensinaram a fé para Policarpo. E Policarpo, então, ele vai crescendo na fé, ele vira um pastor, ele vira um dos principais pastores na igreja de Esmirna, que até aparece na Bíblia. Então, ele vira pastor desta igreja. Mas, quando começa a perseguição cada vez mais forte contra os cristãos, e Policarpo, já um velhinho de 86 anos, ele, então, é levado diante de um tribunal, ateiam fogo, né, em uma fogueira, e chamam Policarpo a negar a sua fé. Os soldados não queriam matar Policarpo, porque ele era um velhinho. E olhavam, não, para que matar esse velhinho? Seguinte, olha, a gente não quer fazer isso com você. Faz o seguinte, nega a sua fé. Para que isso? A gente tem deuses melhores, mais fortes, né, mais interessantes, que são os deuses aqui do Olimpo. Por que você não volta atrás? Mas Policarpo já havia decidido seguir a Deus no seu coração. Já havia definido que a sua vida seria uma vida de devoção. Então, ele sabia que mesmo que morresse por esta atitude, ele já teria algo mais importante do que morrer daqui a algum tempo em um contexto de não perseguição. Porque ele sabia, se fosse fiel naquele momento, ele veria a sua terra prometida. É interessante quando nós falamos de terra prometida, porque a terra prometida, tanto a terra lá do Antigo Testamento, ela é uma terra que carrega uma simbologia espiritual. Ela é sim uma terra geográfica que fica lá na região, né, de Israel. Mas muito mais importante do que isso, é porque esta terra prometida é um lugar da bênção do Senhor. É o lugar onde Deus vai reinar os povos. É o lugar onde nós teremos intimidade com o Senhor. Então a terra prometida é muito mais do que isso, do que um lugar físico. Então Policarpo já tinha ideia da terra prometida. Ele queria conquistar a sua terra prometida no céu. Então, ele não volta atrás. E ele fala algo muito interessante aos capatazes ali, as pessoas que estavam querendo matá-lo, né, os soldados romanos ali. E ele diz o seguinte: eu tenho servido Cristo por 86 anos, e ele nunca me fez mal nenhum. Mas como posso blasfemar contra o meu Redentor? Ouça bem claro, eu sou cristão. Esse homem aqui, ele tem coragem, justamente porque ele tem fé. Coragem e fé andam juntas. Coragem e fé são dos verdadeiros crentes, daqueles que se entregam à verdade do Evangelho. Policarpo foi jogado na fogueira. Diz o mito de que Policarpo, as chamas não conseguiram, né, acabar com Policarpo. Ele estava no meio das chamas e ele não queimava, assim como aconteceu com João. E naquele momento, então, foi obrigado que os próprios soldados matassem ele com um golpe de espada. Meus irmãos, este é um exemplo de fidelidade. Já nos nossos dias, já na nossa era, na era da igreja. Tantos e tantos homens têm buscado a terra prometida mais do que qualquer outra coisa. E a terra prometida, meus irmãos, hoje em dia, é exatamente você buscar a bênção de Deus. É você ter afinidade, você ter um testemunho de vida
que seja coerente com o Evangelho, com a palavra de Deus. E em cima disso, então nós podemos dizer: quem é fiel ao Senhor geralmente é perseguido, mas consegue experimentar as promessas divinas. Caleb, ele foi o único que foi valente juntamente com Josué. E por causa da valentia desses dois homens, eles então receberam a bênção de experimentar a terra prometida. Então é algo que precisamos levar no nosso coração. Independente da perseguição, independente das batalhas, independente daquilo que esteja acontecendo, nós devemos desejar experimentar estas promessas em nossas vidas, e só vão experimentar aqueles que decidem fortemente no seu coração serem fiéis. E aí nós podemos pegar de tudo isso algumas aplicações. Nós podemos aplicar isso nas nossas vidas. E algumas dicas que nós recebemos aqui do nosso texto aqui que Moisés escreveu é que enxergue a grande bênção de estar em uma família que honra o nome do Senhor. Eu sei que toda família tem suas complicações, até mesmo família de crentes, até mesmo família de pessoas que são ligadas à igreja. Temos as suas dificuldades, tem seus problemas, mas o fato daquela família escutar a palavra de Deus, o fato de uma casa ela poder ali receber um conteúdo da palavra de Deus, isso é uma bênção maravilhosa. Infelizmente, alguns filhos não consideram isso sendo algo muito valioso, mas é extremamente valioso. Isso forjou o caráter de Caleb, assim como forjou a vida de tantos homens do Senhor, e até hoje tem forjado a vida de muitas pessoas, inclusive na nossa igreja. Mas um segundo ponto aqui é que é preciso que você se envolva mais com crentes verdadeiros. Pessoas que podem influenciar positivamente a sua vida. Porque você pode ter aquelas pessoas brincalhões e tal, que você tem sim uma amizade, tem um coleguismo com aquelas pessoas, sem problema. Mas as pessoas que realmente devem fazer diferença na sua vida são pessoas que têm um compromisso fiel, um compromisso verdadeiro com o Senhor. E em terceiro, mantenha a sua fé, mesmo que a maioria resolva ficar longe do caminho de Deus. Muitos jovens estão aqui, estão se preparando, ou já estão na universidade. E é um lugar que, infelizmente, tem sido um cemitério de muitos jovens cristãos. Porque esses jovens, infelizmente, não têm ousado na sua fé. Não têm se fortalecido diante das batalhas. Não têm se firmado diante das lutas. E tem sucumbido não somente nas faculdades, eu falei o exemplo aqui, mas nos trabalhos, em toda situação. Precisamos ser ousados, precisamos ser firmes no nosso coração, mesmo que os outros não sejam. Temos a mania de dizer, mas a maioria faz isso, a maioria faz aquilo, todo mundo faz. Mas geralmente as mães falam um negócio muito interessante: você não é todo mundo. É o que Deus está falando para você. Você não é todo mundo. Você precisa ser fiel mesmo quando todo mundo não for fiel. É o caso de Caleb. É o caso também de Josué. E precisamos olhar para exemplos como esses e realmente nos inspirar neles, porque eles, de fato, trazem coragem e fidelidade no seu coração. Este homem, meus irmãos, é o pastor Youssef Nardakani.
Este é um pastor evangélico ali no Irã. O Irã é um dos lugares mais complicados de você ser um crente, porque ali existe um governo islâmico, o Teherã. E Youssef Nahdlakhani, há mais de 10 anos, ele tem sido perseguido pelo Irã. E logo na sua primeira prisão, ele se converte, ele proíbe os seus filhos de lerem o Alcorão, que era uma espécie de obrigação naquele país, mas ele então vai seguir a sua fé cristã. E ele vai ser preso. Inclusive, ele vai ser condenado à morte. E ele vai ser levado a julgamento, e condenam então ele ao enforcamento. E essa notícia, ela corre o mundo, ela corre o Brasil, inclusive é uma notícia antiga, algumas pessoas talvez até tenham recebido ultimamente esta informação, mas o pastor Youssef Nahdlakhani, então ele recebeu esta informação: você vai ser morto, a não ser que você volte atrás e venha para o islamismo novamente. E por 3 vezes os juízes e os acusadores, eles deram esta oportunidade para o pastor Youssef. Mas ele não voltou atrás. Ele continuou, mesmo que para isso ele viesse a perder a própria vida. Mas por causa de uma comoção nacional e internacional, na verdade, o pastor Youssef, ele então vai receber um milagre que nunca tinha acontecido na história daquele país. Por causa da intervenção de muitos cristãos, inclusive de muitos políticos, até políticos brasileiros. Eles, então, fizeram um grande apelo, uma grande força-tarefa para a libertação do pastor Youssef, porque era uma condenação extremamente injusta, parecida com a condenação lá, de Policarpo. Mas pela graça de Deus, um milagre aconteceu e a sua pena capital, ela foi revogada pelas instituições superiores lá no Irã. Deus deu essa graça a este irmão. Mas o que eu pego da vida do pastor Youssef, que até hoje sofre com o governo, e se eu não me engano ainda fica sendo preso, solto, fica sempre acontecendo isso com ele, porque ele não nega a sua fé. Mas o mais importante é encontrar nos nossos dias um Caleb. Alguém que tem a mesma fé de Caleb, a mesma coragem de Caleb. E eu chamo aqui a sua atenção que eu e você precisamos também ser como Caleb. Pessoas que colocam a sua fé na prática, mesmo que isso seja sinônimo de perseguição, seja sinônimo de uma vida mais difícil. Então, uma lição final que podemos tirar de tudo é que só se livra da armadilha da infidelidade aquele que entende, que compreende, que coloca as bênçãos de Deus no seu próprio coração, que crê nestas bênçãos, vive estas bênçãos, deseja essas bênçãos. Se você não deseja essas bênçãos, se você não entende essas bênçãos, se você não crê nelas, você certamente vai ser infiel, vai se entregar à infidelidade, assim como infelizmente aconteceu ali no Israel antigo. Porém, Caleb enxergou as bênçãos da fidelidade, as bênçãos de crer em Deus, e foi então com isso um homem fiel, um exemplo de fidelidade, e deixou um legado de fidelidade às próximas gerações, e até hoje nós estamos falando aqui do nome dele. Meus irmãos, para que você viva Jesus, é necessário que você seja fiel a Jesus.
Siga Jesus no seu coração. Viva uma vida de relacionamento com Jesus. E esse é meu apelo a você que está aqui nesta noite. Tenha uma vida com Jesus, uma vida transformada por Jesus. Siga Jesus como a coisa mais importante, o desejo mais importante do seu coração. E certamente a sua vida, a sua casa e toda a sua história será abençoada. Vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, porque tu tem feito maravilhas no nosso meio. Senhor, que possamos estar cada dia mais vibrantes com a tua obra, olhando para ti, perseguindo os teus propósitos, Senhor. Nos faz fiéis, mesmo que todos estejam infiéis, mesmo que toda esta geração esteja infiel, que nós particularmente possamos seguir a Ti no nosso coração, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, ó Pai, nos abençoa, ó Pai, nos transforma, porque é isso que nós desejamos, buscar um relacionamento contigo, e esta é a nossa terra prometida. Ó Pai, muito obrigado por tudo. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.